Foram construídos de norte a sul do país. Colégios privados financiados com muitos milhões pelo Estado, pagos por todos nós. Ao todo, 81, muitos deles construídos ao lado de escolas públicas. É em Coimbra, onde, em nome do interesse público, se construiu o maior império de colégios privados com contrato de associação. Nós estamos a falar, só em Coimbra, de 141 turmas com contrato de associação. Para que quem nos ouve perceba o que é que estamos a falar, quando nos dizem que não há dinheiro, que há falta de dinheiro, são perto de 12 milhões de euros. É o caso do Colégio de São Martinho. Fez o cerco a 4 escolas públicas. Acontece que estas 4 escolas públicas, todas elas estão a trabalhar a pouco mais de 50% da sua real capacidade. O colégio foi construído sem licença de construção. Aliás, nem sequer havia arruamentos construídos para o acesso ao colégio na altura em que ele estava a ser construído. Portanto, não havia nenhum plano previsto nesse sentido, porque a licença não estava atribuída. Talvez não seja alheio a esse facto, o facto de, na sua criação, terem estado alguns ex-dirigentes da DREC. São os casos de Fernanda Mota Pinto, deputada pelo PSD no 7º Governo Constitucional, onde integrou a Comissão de Educação. Foi ainda diretora regional de Educação da Zona Centro. Manuela Fonseca, outra das fundadoras do colégio, também ela ex-diretora regional de Educação do Centro. São as PPs da educação, são as parcerias público-privadas da educação. Estamos a falar de um negócio muito atrativo, muito rentável. Um negócio de milhões, mais concretamente de 1.785.000 euros, que é quanto irá receber este ano por 21 turmas financiadas pelo Estado. O argumento é o mesmo de sempre, a alegada sobrelotação das escolas públicas. É tanto um argumento falso quanto as escolas que foram, vamos chamar depois de alvejadas com esta criação deste colégio, foram as escolas que tinham capacidade para receber mais alunos. Vamos aos factos. Esta era a taxa de ocupação das escolas públicas mais afetadas com a construção do colégio. Escola Básica EB23 de Taveiro, a mais próxima de São Martinho. Na altura tinha 350 alunos, mas capacidade para 600. Hoje fica-se pelos 240. Escola EB23 Inês de Castro. 450 alunos quando o colégio foi construído. Podia receber 600. Atualmente tem 320 alunos. Outro exemplo, a EB23 Silva Gaio tinha 673 alunos, podia receber 900. Corre o risco de fechar. Outros dados, outros números. O estudo de 2011 da Universidade de Coimbra, encomendado por Isabela Alçada, a ex-ministra do governo Sócrates, confirmava também a interferência deste colégio nas escolas públicas. A lupa dos investigadores falava já na altura de uma taxa de ocupação que rondava os 58% e por isso propunha mesmo o fim do financiamento no ensino secundário. Intenções que não passaram disso mesmo. Aprová-lo, as medidas anunciadas já pelo atual governo, se por um lado o financiamento por turma baixará de 85.000 para 81.000 euros já a partir de janeiro, por outro lado mantém o número de turmas financiadas, ou seja, cai por terra o estudo do governo Sócrates que propunha, por exemplo, para se ter uma ideia, o fim do financiamento em cerca de 16 colégios e uma redução de 214 turmas no total nacional. 91 colégios foram passados a pente fino. A radiografia do país mostrava que era preciso mudar. Em Coimbra, pelo menos 7 colégios iriam ver o fim do financiamento do Estado. Se observarmos aqui um mapa da região de Coimbra, podemos observar a vermelho a oferta pública e a verde a oferta privada. Claro está que, estando a minha escola aqui no centro urbano, é diretamente influenciada por toda esta oferta privada existente aqui. Estamos na escola mais antiga de Coimbra. Já chegou a ter mais de 3.000 alunos, hoje tem pouco mais de 900. A culpa é de quem aprova. Ponto. Se aprovam num local onde não há necessidade,
estão a trabalhar muito mal ao serviço da nação e do contribuinte, porque é o contribuinte depois que vai voltar a pagar isto tudo. Era bom que o Sr. Ministro, e já que conhece a escola, viesse fazer uma visita no inverno. Nós não temos aquecimento. Nós não temos as janelas com corte térmico nem acústico. Nós temos as paredes a cair. Nós temos a canalização a arrebentar. O privado não passa por estas dificuldades. Este é um dos colégios que mais interfere na secundária José Falcão, o Colégio São Teotónio, paredes meias com outro colégio católico, o Rainha Santa Isabel. Temos aquela que, desde pequenina, tem que, portanto, desde os 9, 10 anos, tem que estar sempre em primeiro lugar nos concursos mundiais. É com orgulho que a irmã Maria da Glória fala das suas meninas, as melhores entre as melhores do mundo, rejeitando qualquer comparação com uma espécie de elite. Nós não estamos aqui, não queremos ser uma escola elitista, nós queremos estar para todo o público que procura o ideário prático-educativo que a escola faculta. A verdade é que este colégio privado, financiado pelo Estado, é frequentado apenas por 1,18% de alunos abrangidos pela ação social escolar. A maioria são, portanto, alunos que podem pagar pequenos luxos como este. Foi, de resto, este um dos argumentos para o fim do financiamento proposto no estudo de 2011. O Estado recebe os impostos de toda a gente, incluindo reformados. É com esse dinheiro, não precisa ir buscar de fora, que deve colaborar na educação dos seus cidadãos. Aqui ao lado, há escolas públicas a esvaziar. Admite que existem escolas públicas que podem dar resposta nesta zona, por exemplo, onde está implementado este colégio? Admito, sim, admito que há escolas estatais que, sim senhor, que são capacitadas a dar resposta, pelo menos a nível de salas, de instalações, acredito. E acredito também, e quero reconhecer todos os pais que desejam os filhos educados numa escola estatal, que tenham esse direito de o fazer. Agora, que os pais que escolhem uma privada também tenham o mesmo direito de se olhar para o bolso. Uma incógnita, como é que colégios sobre a influência, na zona de influência de algumas escolas públicas, tiveram autorização para serem construídos. Isso é uma situação que nós nunca compreendemos. E temos escolas, as escolas públicas que ficaram nessas zonas, estão sem alunos, estão em risco de fechar. No caso deste agrupamento, só no primeiro ciclo podiam ter mais de 130 alunos. No segundo e terceiro ciclos, entre 200 a 300 alunos a mais. O particular tem armas que nós, escola pública, não conseguimos ter. Por exemplo, nós não conseguimos ter carrinhas para fazer transporte de alunos. Este é o ambiente que se vive às 8 da manhã no Instituto Educativo de Lourdemão. Uma autêntica frota de autocarros e carrinhas que vão buscar os alunos à porta de casa. Estes são os alunos da Escola Secundária Dom Dinis. Todos os dias têm que percorrer mais de 1 quilómetro a pé. Há aqui alunos que vivem em aldeias, populações próximas, que para virem para a escola fazem mais o percurso a pé do que de transporte público. Do ponto de vista de uma família que tem algumas dificuldades, ou bastantes, e que lhe dizem: meus senhores, nós vamos buscar o seu menino a casa, levamos-lo para a escola e trazemos-lo. É, desse ponto de vista, um fator decisivo, muitas vezes. Instituto de Lourdemão, é deste colégio privado que se fala. Um colégio com piscina, a que se junta ainda uma clínica de saúde, uma creche e ainda uma unidade de cuidados continuados. Muitos milhões entram aqui todos os anos. Ao todo são financiadas 21 turmas. O transporte também é pago. A Lourdemão junta-se ainda São Martinho, Sozelas, Almalaguês e Ançã. São mais de 180 mil euros que todos os anos saem dos cofres da Câmara Municipal de Coimbra. O que não é legítimo é que seja o proprietário das escolas públicas a criar essas condições em instituições privadas. Porque não o faz em relação às escolas públicas. A apenas 1,8 quilómetros deste colégio ficam duas das escolas públicas mais afetadas. Passará sempre uma decisão política, com certeza. É óbvio que passa por uma decisão política. Esta escola foi construída para 30 turmas. Por uma razão foi construída para 30, não foi para 20, foi para 30.
e tem todas as condições para receber 30 turmas, nós temos 24. Isso quer dizer que nunca fez sentido a construção sequer destes colégios e destes institutos? A meu ver, não. Nem Lourdemão, nem tampouco o Instituto Educativo de Sozelas, que também tinha os dias contados quanto ao financiamento do ensino secundário, continua de portas abertas com mais uma turma financiada. Seguimos para Almalaguês. O colégio é proprietário do Grupo GPS, um dos maiores grupos económicos de colégios privados no país, investigado por suspeitas de corrupção e enriquecimento ilícito. José Linhares de Castro é mais um caso de um ex-diretor regional de educação do centro a deixar o cargo para passar a diretor do colégio. Almalaguês chegou a ter os dias contados no financiamento das turmas do ensino secundário, mantém praticamente as mesmas turmas que tinha atribuídas o ano passado, 12 no total. Eu não sou contra os colégios. Agora, quem quer um filho num colégio deve pagar essa educação. Escola Pública Quinta das Flores, em plena zona urbana de Coimbra. O exemplo do que deveriam ser todas as escolas públicas. Uma escola moderna, requalificada. Aqui foram investidos qualquer coisa como 22 milhões de euros, traduzidos em cerca de 40 salas individuais de música, salas de dança. Podia receber mais 3 turmas. Quando o Sr. Ministro diz que isto não põe em causa a escola pública, a continuidade da escola pública... Penso que o Sr. Ministro não conhece a realidade. Penso que o Sr. Ministro conhece a realidade apenas de debilidade. Do lado do privado, responde-se com a liberdade de escolha. A questão que se coloca é se os pais agora deverão ser obrigados a colocar os filhos em escolas com as quais eventualmente não se identificarão. Colégio Apostólico da Imaculada Conceição, mais um colégio católico. Estamos em Cernache, a 12 quilómetros de Coimbra. As escolas públicas mais próximas têm taxas de ocupação a rondar os 52%. O colégio é totalmente financiado. O estudo de 2011 propunha ficar apenas com 24 turmas, tem atualmente 27. Portanto, eu acho que a questão que tem de se colocar é porque é que umas têm vagas e outras não têm vagas. E agora quer decidir isto como administrativamente. Há um restaurante que serve muito bem, há um restaurante que nem por isso. E o Estado vai decidir que metade dos clientes têm de ir para um lado e outra metade para o outro? Foi assim durante décadas, a receberem milhões do Estado, mesmo sabendo que a escola pública podia dar resposta. Vejamos estes exemplos. Colégio de São Martinho, no primeiro semestre de 1999, recebeu do Estado 167 mil euros. No mesmo período de 2000, recebeu mais de 575 mil euros, ou seja, o aumento é de 242,9%. Instituto Educativo de Lourdemão, 65,9% de aumento. Cernache, 58,9%. Almalaguês, 55,5%. O Grupo GPS, por exemplo, chegou ao cúmulo de, através de uma empresa sua de cafés, os Cafés Mambo, publicar uma coleção de pacotes de açúcar que integrava um colégio que nem sequer existia um tijolo posto na terra onde ele ia ser construído. Ou seja, Calvete já sabia que não há problemas, este colégio vai ser apoiado. Por tudo isto, a Provedoria de Justiça chegou a alertar para a necessidade de controle dos financiamentos públicos, chegando mesmo a levantar dúvidas sobre a atuação da Direção Regional de Educação do Centro. Foram construídos verdadeiros impérios. O caso a partir do Dom João V, Lourissal com Calvete, ou o caso do Instituto de Lourdemão, são exemplos paradigmáticos destes impérios, que foram construídos a partir de pessoas que eram pessoas normais, não é? E que de um momento para o outro, em poucos anos, enriqueceram brutalmente e puderam fazer enormes investimentos ao nível imobiliário, do turismo, de transportes, como eu disse, cafés, etc. O que aconteceu foi que nunca se fez absolutamente nada. E porquê? António Robalo é deste homem que se fala no Sabugal. Há 4 anos que é presidente da Câmara Municipal. O mesmo homem que é presidente da direção da Cooperativa de Ensino Externato do Soito.
como é que faz, enquanto Presidente da Câmara, quando se está a falar da gestão de dinheiros públicos e está em causa também financiamento para este colégio? Não voto, pois simplesmente está ausente da reunião. Mas não acha que isto pode levantar, ou levanta legitimamente nunca levantou. Questões? Não, nunca levantou. Nunca levantou e não tem problema nenhum. Não devia acontecer, pura e simplesmente. Quer dizer, quem está nas funções públicas não devia ter essas funções privadas e pronto, estar a decidir em causa própria. As manhãs são sempre assim no Externato do Soito. Um corre-corre de carrinhas e transportes privados. É um colégio totalmente pago por todos nós, contribuintes. O estudo de 2011 propunha mesmo o fim do contrato de associação para este ano. A verdade é que aí está o colégio de portas abertas, muito provavelmente com as turmas mais caras do país. Os documentos que tenho em mãos provam isso mesmo. Turmas com apenas 14 alunos que, mesmo assim, podem não corresponder à realidade. Fizemos o cruzamento de informação dos últimos 4 anos e podemos afirmar que, desde essa altura, há pelo menos 2 alunos que estão matriculados no 5º ano sem, contudo, frequentarem as aulas. Feitas as contas, cada aluno desta turma custa a cada um de nós qualquer coisa como 7.083 euros. Para se ter uma ideia, em média e segundo o último estudo, cada aluno do privado deveria ficar ao Estado cerca de 4.011 euros. Esta é uma das nossas salas de aula, neste caso na EB23 do Sabugal, uma sala com uma sala normal, equipada e com todas as condições, e que estaria apta a receber alunos e que neste momento está deserta porque, pronto, não temos alunos. O senhor que gera dinheiros públicos, até como Presidente da Câmara Municipal, acha que faz sentido estar-se a pagar, porque é disso que se trata, um colégio quando existe resposta das escolas públicas? Faz o mesmo sentido, eu respondo-lhe assim, faz o mesmo sentido defender o Colégio do Soito, como faz o mesmo sentido defender o Tribunal do Sabugal, defender o Centro de Saúde do Sabugal, defender a repartição de finanças do Sabugal. Mesmo que esteja em causa a duplicação de faturas, Sr. Presidente? O país tem que ser solidário com os territórios que têm menos dinâmicas, os territórios de baixa densidade. O país tem que ser solidário, porque se não fizermos isso... E os contribuintes acham que devem pagar essa fatura? Eu acho que sim, o país tem que fazer esse sacrifício. Podíamos receber todos os alunos do colégio privado e a custo zero, exatamente custo zero, porque as turmas deles são turmas pequenas, podiam facilmente ser os alunos diluídos nas nossas turmas sem recorrer à contratação de novos docentes. Do Sabugal para Ceia. A estrada é de montanha, aqui vivem-se os custos da interioridade. As más notícias chegavam logo pela manhã para pais com crianças no ensino especial. Bom dia a todos. Eu sei que vocês estão preocupados com aquilo que se perspectiva no presente ano letivo para os vossos filhos. Obviamente que no vosso lugar eu também estaria. Neste momento temos menos 8 professores do que o ano passado. O ano passado tínhamos 15 professores, este ano temos 7 professores. Estas pessoas não têm o direito de cortar as pernas aos nossos filhos, eles não têm o direito. Será que têm filhos assim? Será que têm familiares assim? Será que podem pagar instituições e têm instituições onde os podem pôr a fazer o mesmo? Nós não. Está a ver esta aldeia que se situa aqui, uma aldeia isoladíssima, que tem crianças com necessidades educativas especiais, e podemos ver o que representa um professor de educação especial vir aqui prestar apoio a uma criança destas. O isolamento a que está votada implica que o professor, para vir aqui, perca uma manhã para vir aqui prestar uma hora de apoio. Dinheiro que faz falta à escola pública, canalizado para este colégio privado que recebe mais de 1 milhão de euros por 12 turmas financiadas, numa região em que a escola pública consegue dar resposta. Neste momento é quase injustificável a existência de ensino particular quando o público tem mais do que oferta. Quando deram um contrato de associação a este colégio, já nessa altura não fazia sentido? Não fazia, porque fizeram 2 escolas públicas na altura também. Quando se denuncia de que a escola tem oferta, todos eles sabem na rede que tem oferta. Isso continua com as escolas particulares. Pronto, acho que não tenho mais nada a dizer, não é? Percorrem-se quilómetros de serra. Aqui luta-se pela sobrevivência. Sou o Rodrigo e moro na aldeia de Cide.
Chamo-me Luís e vivo na aldeia de Baiola. É a terra mais longe desta escola. Sou o Martim, moro na aldeia de Frádigas. Caso do João, um aluno com necessidades educativas especiais, está a ser extremamente difícil ao agrupamento por falta de professores. Está a ser extremamente difícil ao agrupamento arranjar alguém que venha trazer aquilo que o João não tem, ou minimizar aquilo que o João tem. O grande problema do ensino são os meios financeiros. Calhar todo esse dinheiro que é canalizado para os colégios privados, que vai em proveito de alunos que já têm muita coisa, se fosse canalizado para os agrupamentos de forma a disponibilizar meios para minimizar as dificuldades que o João e o Luís e o Manuel e tantos outros alunos têm, porque nasceram onde nasceram, se calhar recuperaríamos, entre aspas, esta palavra recuperar, muitos destes alunos. Vamos lá, meninos. Os cintos. Quem está a tratar, portanto, do pagamento destes itinerários tem sido a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal a suportarem os custos dos transportes. E se o Ministério se preocupasse mais, portanto, com estes alunos, em vez de darem as verbas, portanto, aos colégios privados, se calhar a educação que existe no nosso país seria mais significativa. Mais 15 km de estrada de montanha e Loriga à vista. Escola Básica EB23. Atualmente tem cerca de 100 alunos, podia chegar aos 300. O que é que eu posso dizer perante toda a situação? O número de alunos a baixar, o número de turmas a diminuir em todas as escolas do Concelho. É óbvio que, mais do que nunca, não se justifica a existência de uma escola privada neste contexto atual. Tem ideia, Sr. Doutor, há quanto tempo é que não vem aqui um Ministro da Educação? Eu suponho que o último que passou por cá, a não ser que a memória me traia, mas terá sido o Ministro Roberto Carneiro, em 1990 e por aí. Parece-me que quem está em Lisboa, quando vê imagens desta região, pensarão que é ficção, se calhar. Eu estou a ver a população, a localidade, a região em agonia, mas também, para além de um sedativo, não se faz mais nada. Ou seja, que morram em paz. Estamos em Aveiro. 2 colégios privados fazem sombra às escolas públicas que podiam dar resposta. Mas vamos por partes. Estabelecimento de Ensino Santa Joana, mais um dos que chegou a ter os dias contados. O estudo de 2011 propunha mesmo o fim do financiamento. Eu atrevi-a neste momento a dizer que não tenho aquilo a que chamam meninos de agregados familiares ricos. Não tenho. Os factos falam por si. Este colégio é apenas frequentado por 10% de alunos abrangidos com a ação social escolar. Nós não perguntamos, é carenciado, pode ficar, que é por causa de me dar o contrato de... Mas é um dos requisitos, doutora, mas tem que haver vários. Os meninos deviam ser sempre iguais. É um mundo que não existe, como sabe. Porque nós não lutamos por ele e, sobretudo, não fazemos nada para que assim seja. Mas, doutora, a doutora foi a primeira a não cumprir com esse objetivo, quando o estudo denuncia precisamente esse valor. Eu volto a repetir-lhe. Eu não posso ir à procura, não quero ir. E não me podem colocar. Penso que é uma falsa questão. Não é que me põe. É o exigirem uma situação dessas, porque eu não vou pedir a declaração de IRS a um pai quando vem para ver se tem direito ou não a subsídio. As escolas públicas atuais suportavam todas essas turmas. E se em Aveiro há professores a mais e há professores em horário zero, veja quanto é que não se poupava se esses alunos estivessem na escola pública. Colégio Dom José I. O dono é o mesmo do Instituto Souselas, um pequeno império que foi crescendo numa zona onde em todas as freguesias foi construída uma escola pública. Claro, os presidentes das juntas cada um puxa o melhor para a sua freguesia. Eu penso que aqui foi uma luta de cada presidente para a sua freguesia ter uma escola, na altura uma C+S.
O colégio vem depois, mesmo assim foi construído e autorizado. Penso que havia de haver uma melhor gestão dos dinheiros públicos, é o que eu acho. Má gestão de dinheiros públicos, mas também uma agenda política a marcar as reuniões da rede escolar. Não tenha dúvidas que nestas reuniões, e por isso é que a agenda é política, as escolas públicas não podem abrir mais turmas, ao passo que o Colégio Dom José I já está a abrir secundária. Portanto, há aqui uma agenda política. Isso quer dizer que nessas reuniões da direção regional... São lutas autênticas. São lutas autênticas, cada escola a propor abrir mais este curso e abrir mais estas turmas, e a tutela a dizer, não senhor, eu se quiser abrir mais uma turma de 10º, tenho cá pessoas, tenho salas, a tutela não deixa. Nós não vamos continuar a financiar privilégios nem lucro de algumas instituições que constroem piscinas, que oferecem golfe, que têm equitação, etc., porque isso realmente é um nível que o ensino público não pode assegurar e não continuará a financiar. Estamos em Lamas, ainda no distrito de Aveiro. Se os colégios conseguiram gerir esses valores, esses financiamentos da melhor forma, e se conseguiram investir nas suas escolas de maneira a conseguir valorizá-las com piscinas ou com cortes de ténis ou com o que quer que seja, eu penso que isso temos apenas que valorizar e que dar mérito a essas escolas. Colégio de Santa Maria de Lamas é propriedade da Casa do Povo. Terá sido uma doação de América Morim, um dos homens mais ricos do país e do mundo, a tornar possível a construção deste colégio. Ao todo são 7 edifícios, 120 salas de aula, corte de ténis e ainda uma piscina. É totalmente financiado com dinheiros públicos. Ao todo, 76 turmas, traduzidas em 6,5 milhões de euros para financiar cerca de 2.000 alunos. Desse valor que referiu, nós gastamos com pessoal docente mais de 5 milhões. Ali ao lado, pelo menos 2 agrupamentos, o de Passos de Brandão e de Lourosa, a perderem uma média de 3 turmas por ano para o privado. A questão que se coloca é como é que vamos pagar tudo isto. O diploma está nas mãos do Presidente da República para promulgação ou não do novo Estatuto do Ensino Particular. A partir de agora cai por terra o que esteve na gênese dos contratos de associação, ou seja, quando a escola pública não podia dar resposta. O argumento é dar prioridade à liberdade de escolha, abrindo caminho para uma das hipóteses mais faladas, o chamado cheque-ensino. Porque é que não podem ser os pais a decidir em que escola querem incluir os filhos? Se é na escola pública, se é na escola que tem o contrato de associação. Portanto, isto não existe neste momento, mas é a nossa intenção que exista. Eu tenho 2.500 alunos neste agrupamento. 20% são subsidiados. Estamos a falar de 500 alunos. O Estado não comporta entregar a 500 alunos um cheque-ensino. Caldas da Rainha. Aqui quem manda é um dos grupos mais influentes dos colégios privados em Portugal. O grupo GPS, proprietário nas Caldas de 2 dos 14 colégios financiados que detêm. Estamos exatamente na zona onde deveria ter sido construída uma escola pública e foi construído um colégio privado. É deste colégio que se fala o Rainha Dona Leonor, autorizada em pleno governo de gestão. 5 dias antes de eleições, José Manuel Canavarro e José Almeida, respectivamente secretário de Estado e diretor regional de Educação, negociam o financiamento público de 2 colégios das Caldas. Os mesmos que, pouco tempo depois, passam a trabalhar para o grupo GPS, ambos como consultores. A escola pública não chega a ser construída e o construtor recebe uma choruda indemnização. O dinheiro que se indemnizou, penso eu, o construtor, era a verba que quase construiria a escola. Na Assembleia Municipal levantavam-se dúvidas sobre a urgência na construção do colégio, mas também sobre o facto de não ter sido aberto concurso público. Há outras instituições que também têm ensino privado e que, nestas condições, eventualmente estariam também interessados em investir e terem os apoios que
que a autarquia e que o Ministério da Educação concedeu neste caso. Uma das condições impostas era que fosse construído um pavilhão polidesportivo precisamente em Frei Cristóvão. Sim. Esse polidesportivo, esse pavilhão não está construído? Não está construído. E porquê, Soutor? Porque o grupo, nessa parte, pelos vistos, não cumpriu ainda o que se tinha comprometido. Soutor, o ainda, estamos a referir 2008-2009, estamos em 2013. Há que insistir junto do grupo para construir o pavilhão, como temos feito. Costumam ser assim tão permissivos e tão compreensivos com outros grupos económicos da região? Nós temos... Estamos a falar de facilidades. É importante que os particulares tenham condições para desenvolver a sua atividade. Ainda mais quando esta atividade tem interesse público. Para além disso, esta escola privada está edificada. A lei diz que tinha que estar a 4 km de uma outra escola, de uma escola pública. Ela é edificada aqui a menos de 500 metros da escola secundária Raul Proença, mas o melhor é irmos lá ver. Então, e aqui é exatamente a escola secundária Raul Proença, que na altura, em 2005, tinha capacidade para responder ao ensino secundário, claro, conjuntamente com a secundária Rafael Bordal Pinheiro. Esta é uma das escolas mais afetadas com a construção do colégio. Já chegou a ter 49 turmas, atualmente tem 24. O caso mais paradigmático é, no entanto, o da escola Rafael Bordal Pinheiro, uma das escolas mais modernas do país, cujas obras custaram mais de 10 milhões de euros. Tem capacidade para 45 turmas, só 42 foram autorizadas. Porque carga d'água é que uma escola pública não pode decidir que recursos é que há de ter. Penso que há aqui uma coisa que se chama lesar o dinheiro público. Como é que olha, por exemplo, para uma Bordal Pinheiro requalificada, altamente equipada e depois a ver as turmas a irem para o Colégio Rainha Dona Leonor? A escola Bordal Pinheiro, como eu disse, precisa de ver reforçado o seu número de turmas. Tem que ser melhor distribuídas as turmas na rede, de modo a que a escola Bordal Pinheiro também possa ter mais turmas. Isto significa ir buscar ao Colégio Rainha Dona Leonor e, se necessário, redistribuir melhor as turmas das outras escolas públicas. Nunca houve da parte da Câmara uma tomada de posição a dizer não, o colégio tem que cumprir a rede e não pode ter mais turmas do que aquelas que a rede estabeleceu. Nunca teve um papel de fiscalização, é isso? Não, nunca teve. Ou se teve é o contrário, quase. A paisagem não engana, estamos em Trás-os-Montes. Ai, na aldeia chegamos a viver à volta de 60 pessoas ainda. O mais velho que cai agora sou eu, dos que cá vivemos. Os outros apareceram tudo velhos e novos. É uma parte do retrato de Trás-os-Montes. Aldeias cada vez mais velhas, escolas com cada vez menos crianças. 138 em todo o concelho de Alfândega da Fé. A esta hora, o autocarro da Câmara Municipal já percorreu todas as aldeias. A paragem agora é em Sambade. Apenas 9 crianças frequentam esta escola. Não tenho dúvidas nenhumas que os agrupamentos que temos e as infraestruturas públicas que temos têm capacidade para ter todos os alunos da nossa região. Portanto, não precisávamos de qualquer sistema privado. 2 colégios privados financiados pelo Estado mantêm-se de portas abertas. É o caso do Colégio Ultramarino Nossa Senhora da Paz, um colégio católico. É o caso também do Colégio Torre Dona Chama. O estudo 2011 tinha proposto o fim do financiamento. Eu posso receber todos os alunos do colégio assim, sem aumentar 1 cêntimo a despesa pública. Isto significa estar-se a pagar em duplicado? Os contribuintes irão? Se olharmos só a números, provavelmente. Parece-me que temos que olhar mais a pessoas. Aqui cada aluno custa a cada um de nós 5.312 euros, um dos valores mais caros de todo o país, traduzido em turmas com apenas 16 alunos. Tem noção que estas turmas ficam muito caras ao Estado? Continuamos a falar assim, continuamos a pensar apenas em números. Para se ter uma ideia, só o agrupamento de Macedo Cavaleiros podia receber mais 400 alunos. Caberiam em Macedo Cavaleiros. Em Vinhais já chegaram a ter 820 alunos. Atualmente têm 650. Mas se calhar muitas escolas públicas vão ter que fechar. Se tiverem de fechar também em termos de poupança, também se poupa, não é?
São questões que gostaríamos de ver esclarecidas pelo Governo. Durante mais de um mês tentámos ouvir tanto o Ministro da Educação, Nuno Crato, como o Secretário de Estado, João Casanova, e não foi seguramente por falta de insistência. Presumimos que ambos declinaram o convite, já que não obtivemos sequer uma resposta. E este é o retrato de um país que se prepara para pagar até o fim deste ano mais de 154 milhões de euros em contratos de associação. A Troika mandou cortar, o Governo responde com liberdade de escolha. O Ministro da Educação se está preparado para a polémica que isto poderá causar. A liberdade causa sempre polémica. Muito obrigado.